aqui com Gabriel Ferraz, vai se apresentar no Papo Fé. Ele é o criador do Papo de Progresso e o precursor de ter me levado para um podcast. E eu falei, pô, um dia eu vou ter um negócio desse aí, porque esse cara me inspirou. Então a minha inspiração do Papo Fé está aqui, Papo de Progresso. Gabriel, bem-vindo, cara. Sinto honrado para você, espectadora, espectador que nos acompanha. Eu geralmente faço uma pergunta que se torna um presente para a minha vida, que é o que é um bom papo de progresso? E recentemente eu recebi uma inspiração divina, espiritual, que é uma das coisas que me norteiam, que um bom papo de progresso é viver segundo os nossos valores. Às vezes nós não sabemos o poder que uma semente carrega, né, Fernando? Então eu me sinto honrado em estar aqui. Uma das coisas que eu gosto em estudar a teologia bíblica do trabalho é aprender que todo nome carrega uma missão. E a etimologia de Gabriel significa mensageiro. Um mensageiro. E o maior desafio para você, para mim, para você, mensageiro ou mensageira, é só não querer ser maior que a mensagem. É difícil. Experiência difícil de experimentar, né? Porque uma hora a gente se apaixona tanto pelo que a gente faz que a gente acha que a gente tem que... É o dono da mensagem e não o instrumento, né? E não o instrumento. Que eu acredito que é o grande significado das nossas vidas. É entender a mensagem que a gente carrega e se permitir entrar num processo de humildade cognitiva, de melhoria contínua, de apreciar, de repente, um dínamo, um poder que às vezes eu não tenho. Nós estávamos falando aqui, né, no podcast, 4 horas antes do podcast. 4 horas antes, você chegou aqui. Café, resenha. Só a resenha, né? A gente tentou fazer assim, né, uma resenha de bar, um negócio assim mais descontraído, porque a gente fala, né, que aqui a gente não tem um slogan, mas assim... É um papo fair porque tem que ser fair. O ser fair, tudo parte do ser fair. Tem que ser justo, tem que ser limpo. Do que a gente for falar, a gente vai poder discordar, isso vai ser na empresa, isso vai ser onde for. Mas é ser fair, é ser justo, parecer isso justo, né? E aí eu queria já entrar numa primeira pergunta aqui, que é, cara, assim, você está falando sobre mais do que espiritualidade, né? Mas você tem um desafio hoje fantástico. E a tua formação, eu queria que você, né, falasse toda essa questão da teologia, né, do trabalho, no trabalho, que eu acho que há 15 anos atrás, quando a gente falou de felicidade, você falou, felicidade e tal, e hoje você fala de espiritualidade, de nível de consciência. Cara, por que esse é o que te move hoje? E explica um pouco como que a gente faz isso no meio do trabalho. Interessante olhar para teologia bíblica do trabalho, que ela apresenta algumas estruturas. A primeira é uma palavra que ela chama-se cosmovisão. A maneira como você enxerga a sua visão de mundo vai nortear os seus valores. E geralmente as empresas, elas têm, ou para ficar bonito na hashtag do LinkedIn, ou ficar um pitch decorado para trazer para um podcast, para o Reels, os meus valores. De repente ela preenche um assessment, um strengths profile, um disco, um enneagrama, e ela entende que ela tem curiosidade, otimismo, busca por excelência. Mas como transformar esses construtos em um estilo de vida? A cosmovisão, ela vai nos ajudar a enxergar como que eu posso criar um impacto, uma vida que vale a pena ser vivida para mim, para o outro, no ambiente corporativo. Geralmente, as pessoas, quando vão vender um colchão, elas falam assim, compra um colchão bom, porque 1/3 da sua vida... Você vai passar dormindo. Você vai passar dormindo. Então, você precisa ter um carro bom, porque numa cidade como São Paulo, provavelmente você vai levar umas 2-3 horas dentro dele. E se nós pensássemos no trabalho, quanto tempo nós nos qualificamos para buscar necessidades básicas ou fisiológicas, senso de pertencimento, status, realização? Então existem várias teorias e motivações do que significa o trabalho. Para uma visão teológica cristã, que é onde eu crio a minha cosmovisão, eu comecei a observar
dentro de uma teologia sistêmica, quem nós somos depois do amém? Quem nós somos depois de estar num ambiente eclesiástico, você recebe uma mensagem, você pega seu carro, você pega o trânsito, você passa no mercado para realizar uma compra, ou você usa um transporte coletivo para se locomover. Porque o que eu acredito, Fernando, a grande diferença da religiosidade para a espiritualidade são os pontos de conexão. E aí eu vou criar uma cronologia das facetas desse Gabriel Ferraz. Eu saí de Jaú quando eu tinha 18 para 19 anos, com uma passagem, R$10 na carteira. Cheguei no metrô Barra Funda para morar com a dona Linda no IAPI da Moca, uma das primeiras percussoras ali da região do bairro da Moca, uma vovó que trazia a bravura e a generosidade das mulheres da família Ferraz, muitas vezes dando o que não recebeu. E um dia eu liguei para ela e falei: vó, infelizmente no futebol me faltou fundamento, me faltou qualidades técnicas para ser um jogador de futebol e não só um goleiro. Ela falou: meu filho, vem para São Paulo porque aqui é a terra das oportunidades. E eu encarei esse desafio. Só que quando eu cheguei na Barra Funda, Fernando, era só eu ir numa linha reta. E por medo, por preocupação, eu acabei descendo na Praça da Sé, um domingo à noite, frio, sombrio, e me perdi. E nisso eu vi um táxi, cheguei num taxista, virei para ele e perguntei: como que eu faço para ir para Moca? Ele falou: poxa, cara, é domingo, 8 da noite, aqui é uma área que as pessoas ainda não fizeram um curso para entender o que é segurança psicológica. Pois é, né? Que ano era isso? Em 2003. O menino assim, com medo, inseguro, preocupado, com R$10 na carteira. O taxista falou: pra onde você vai? Eu falei: eu vou pra Moca. Ele falou: quanto você tem de grana? Eu falei: R$10. Ele falou: vou te levar, entra aí. No que eu entrei no táxi, aquele taxista me abriu um sorriso, Fernando. Ele não estava ali só fazendo um trabalho, ele estava criando um ato de serviço. Ele virou para mim e falou assim: menino, você está na terra das oportunidades. Se seus olhos forem bons, o seu mundo vai ser luz. Aproveite as oportunidades. Aí cheguei na casa da dona Linda, ela me abraçou, fez um café de vó, que você sabe como que fez um bolinho de chuva. Falou: filho, vamos tentar, São Paulo tem oportunidades. Aí as coisas foram rolando, eu comecei a trabalhar como office boy na gráfica do meu primo. Eu lembro um dia, Fernando, que eu entrei numa universidade da Moca para querer fazer um curso de contabilidade. Eu sempre amei estudar. Os livros eles me salvaram muitas vezes para não ir em um caminho delicado, porque eu sou filho de mãe solo. Uhum. E às vezes, na falta de referência, nós podemos ser aqueles que fazem a diferença. Só que eu não tinha recurso. Mas eu tinha uma intenção muito grande em querer estudar e eu já imaginava que nesse caminho do estudo podia dar bom. Podia mudar a vida, né? Podia mudar a vida. Fui nessa universidade, na época eu ganhava R$350, a graduação era 1.000, então tinha um pequeno deságio aí. Coisa pouca. Mas eu guardei aquilo no meu coração. Passaram alguns tempos, eu fui morar com alguns amigos, passei um tempo na Coab 2 em Itaquera, já estava fazendo alguns serviços administrativos, fiquei muito tempo numa agência de modelo. E aí um dia eu estava esperando o ônibus Parque Dom Pedro II, véspera de feriado, aquela coisa maluca, que você imagina que o ônibus vem super... tranquilo, né? Nível sardinha. Eu vi um ônibus vindo vazio, eu falei: temos um milagre do dia. No diário da gratidão já temos um ponto. Eu entrei no ônibus vazio, eu falei: vou tirar um cochilo. Eu vi um menino no final do ônibus mexendo com uma HP 12C. Eu olhei, cheguei e falei: cara, não quero te atrapalhar, mas meu sonho é mexer nessa HP. Ele falou: pô, velho, eu trabalho numa grande empresa, faço parte de um projeto que ajuda jovens a estudar na área do empreendedorismo. E por que você não vai lá? Eu falei: ah, cara, isso aí é conversa, né? Aí ele começou a conversar comigo, explicar que ele concorreu à vaga na grande empresa que ele estava. E ele me sugeriu. E durante 5 anos eu participei de um movimento assistencial para poder estudar, para poder me qualificar. Eu pagava 20% da bolsa, da mensalidade na Uninove da Vila Maria.
E as coisas que eu mais ouvia na Vila Maria era o seguinte: existem algumas escolas que não são para vocês, como a PUC, como a GV. E aquilo me machucava, porque eu gostava de estudar, eu era um bom aluno, sabe? Eu falava, por que será que não é para nós? E aí as coisas foram evoluindo, eu começava a observar o porquê as pessoas faziam o que faziam, professores que chegavam cansados, que encaravam a marginal, que não é fácil, mas eles entregavam o que tinham de melhor na aula. E já tinha professores que fazia por arroz fazer. com feijão aí. Eu comecei a ter um olhar investigativo do porquê as pessoas fazem o que fazem. Fernando, você já observou alguém excelente no que faz? Sim. Atendimento. Algumas referências. De qualquer coisa, né? Basta gostar do que faz e saber fazer, querer se aprofundar, né? Você percebe que tem um tempero diferente. Sim. Eu me formei em administração, conseguia chegar num grande cargo na empresa que eu estava. Entendo que existem sim alguns privilégios, não abro mão disso. Tive determinação, tive vontade, errei, acertei. E aí teve um belo dia que eu me qualifiquei para um curso de MBA na FGV, de Desenvolvimento Humano para Gestores, em 2010. E o e-mail que eu recebi era assim: o seu background não é qualificado. É mesmo? Sim. E se você entrar na turma, além de você não progredir, você vai atrasar a turma. Não com essas palavras. Mas você recebeu esse feedback? Nessa construção. Sim, essa. E eu levei aquilo pro pessoal. Poxa vida, essa escola é elitista, bibibibobobó. Até que um dia eu acredito que existem pessoas que são grandes divisores de águas na nossa vida. Eu conversando com o CEO, ele virou para mim e falou assim: Gabriel, vou te contar uma história que me contaram há 30 anos atrás. Uma vez um estagiário sentou com o CEO e falou assim: você é assertivo no que você faz, você tem muita maturidade. Qual é o segredo? Ele, boas escolhas. E o que você fez para ter boas escolhas? Eu errei muito. Más escolhas. Eu errei muito. Ele falou: então, Gabriel, esse e-mail que você recebeu tá te doendo porque você tem uma raiz de amargura paternal. Toda negativa que você recebe, você vai ter uma tendência a levar para o seu lado pessoal. Como seria você profissionalmente se qualificando nos próximos 10 anos, para daqui 10 anos você realizar um bom MBA, você ter conteúdo, você ser uma pessoa que as pessoas admirem não só pelo que você tem ou pelo que você faz, mas pelo homem que você se tornou. E sabe, Fernando, eu acredito que o trabalho pode ser isso. Eu acredito que o trabalho, isso me emociona, você percebe, né? Eu acredito que nós temos condições de deixar algumas sementes na vida das pessoas. Eu me preparei de 2010 a 2020 para entrar no MBA. Eu observava os cursos, os estudos, eu tinha condições de trocar de carro. Eu era novo, tinha 26, 27 anos, hoje eu tenho 40, venho de Jaú. Você é novo. Interior. Acredite, meu. Você é novo. Interior de São Paulo, então eu tinha um sonho de ter o carrão. E mais uma vez encontrei uma pessoa maravilhosa que virou pra mim e falou: Gabriel, uma Mercedes Vai te levar onde eu... vai depreciar, você vai se sentir bem, vai trazer pro seu ego. Mas, cara, continua entendendo essa mensagem que você carrega. E, Fernando, o caminho do autoconhecimento, ele começou a apresentar para mim o que são esses valores. O que é essa questão do hedonismo, do que me dá prazer externamente, e o que é um caminho de mais reflexão, de preenchimento. Alguns vão chamar de eudaimonia, que é uma motivação intrínseca, de você falar: velho, eu gosto tanto disso que eu não sei nem explicar. Dona Márcia, minha mãe, falaria que quem faz o que ama faz tão bem feito que o resultado é só uma consequência. Em 2016 eu conheci a psicologia positiva. Uma visão mais científica, uma visão mais de entender, principalmente desamparo aprendido, de como lidar com situações adversas de uma maneira específica e não fixa,
de uma visão científica, o que é intrínseco, o que é extrínseco, o que é meu, o que é do outro, o que é temporário, o que é abrangente. Aquilo começou a me chamar a atenção. Eu reconhecer que Gabriel Ferraz, ele tem característica de assinatura que é do meu melhor, de perspectiva, de criatividade, de coragem. Eu sou aquele tipo de pessoa que você fala, vamos pra praia? Vamos. Aí chega na praia e fala, nossa, eu não olhei na minha mala. E aí, prudência, eu nem sei o que é isso. Você começa a se associar com pessoas e fala, uau, dá pra levar isso pro ambiente corporativo. Só que por muito tempo, eu tive muita intensidade e potência sem direção, é loucura. Uhum. E me enxerguei voltando de uma maratona de Chicago, com um cargo renomado, finalizando o MBA da GV, totalmente feliz. Um buraco gigantesco, meu amigo. Um gosto amargo que só quem já teve uma síndrome de ansiedade. Eu liguei para minha mãe, uma quarta-feira, 11 da noite. Mãe, preciso de um conselho seu. Ela falou, meu Deus, é uma margetona. Essa hora? Você pedindo conselho? Essa hora pra eu pedir conselho? Falei, mãe, as coisas não estão fazendo mais sentido. Ela virou e ela falou, meu filho, a quantidade de coisa que você estuda, que você se dedica, entrar nesse MBA é um milagre para você. Um menino que chegou com 10 reais na carteira em São Paulo, o quanto você rala. Só que eu posso te dizer, se custa a sua paz, custa muito caro, Fernando. Se custa a sua paz, custa muito caro. Eu vou te falar, cara, eu respeito. Frase de mãe, né? É coisa de mãe, visão de vó. Isso. E a gente sabe que no Brasil, você ainda mais, com toda a robustez que a Fairjob tem, a quantidade de pessoas que estão sofrendo de burnout, de ansiedade, de você estar numa cama e não conseguir levantar, cara. Na teologia bíblica nós temos algumas matérias, tem uma matéria que eu amei muito, que é a questão da psicologia pastoral. É como nós conseguimos criar redes de apoio. Tem um estudo feito, uma meta-análise de 148 estudos com 300 mil pessoas. Você não tem uma rede de apoio, é tão maléfico quanto o tabagismo, bebida alcoólica, aumenta 50% a mortalidade. É por isso que uma das 9 dimensões do FIB é a vitalidade comunitária. Ou seja, por mais que você fale sobre educação, cultura, saúde, tal, vitalidade comunitária. Qual é a sua rede de apoio? Para quem você tem que recorrer ou para quem você pode recorrer naquele momento crítico. Isso é... E nesse momento, a dona Márcia, ela me deu um chacoalhão com muita humildade. Eu acredito que todos nós temos princípios, para uns mais claros, para outros menos. Eu acredito que um bom papo de progresso é quando nós estamos vivendo através dos nossos valores, e a espiritualidade é um valor muito forte para as mulheres da família Ferraz. São italianas, então nhoque, lasanha, assim, o alimento da alma, né? O alimento do físico é o nhoque, e o alimento da alma é a oração, né? Conecta, uma coisa maluca, você vê uma refeição que daria para 3, acaba dando para 30. Isso, porque também tinha coisa pra caramba. Isso, você fala, como que foi? Eu comecei a me interessar, Fernando, um pouco mais pelo ser humano. Comecei a me interessar um pouco mais o que está por trás do comportamento, como que cria esse comportamento, como que, tá bom, eu tenho uma crença, minha visão de mundo, mas como que esses traumas eles são construídos? Fui para uma pós de neurociências na PUC. 3 semanas antes da pandemia eu pedi o afastamento do meu trabalho, estava 3 dias sem dormir, com aproximadamente 30 anos, tive um colapso nervoso que eu achei que fosse um infarto. Cheguei no hospital. Você sai com uma receitinha de calmante. A médica chegou pra mim, um anjo de Deus, falou, senta aqui. Ela pôs eu na cadeira, ela me deu uma volta de 10 minutos. Ela falava assim, baixinha, meu ouvido, olha todo mundo te olhando. Aí chegou no... Eu nunca vi isso, Fernando. Chegou no consultório dela, ela falou, eu vou medir sua pressão. Você não tem... Nada. Bioquimicamente falando, nada. Mas você tá num estresse, meu amigo, que você vai explodir. Antes de eu ir para a maratona de Chicago, meu nível de cortisol na tampa, não conseguia saborear,
Felicidade sem consciência, uma doce ilusão. Você quer encher um saco vazio, como dizia a vovó mais uma vez. Saco sem fundo, né? Saco sem fundo. Os italianos costumam dizer. E aí eu comecei a observar a vida e falar, cara, de fato, que vale a pena. Porque eu estava preocupado em ter, em fazer, mas eu não estava sendo. Por mais que eu tinha todo o conteúdo na prática, no jogo jogado da vida, se a pessoa precisa fazer para ser. Você não estava usando aquilo que você tinha acumulado, né? Se ela precisa ter para ser, ela não sabe quem ela é. E naquele momento estava totalmente perdido. Me afastei, comecei a pensar sobre ter a minha empresa, sobre ter a minha maneira de ajudar as pessoas. Tinha acabado o MBA de Desenvolvimento Humano para Gestores. E aí eu comecei a estudar neurociências na PUC, comecei a observar as minhas escolhas, comecei a olhar para uma visão um pouco mais espiritual, séria. Foi aí então que, aproximadamente em 2022, eu entrei para o Instituto Teológico, comecei a observar as coisas de uma outra maneira, comecei a expandir novas perspectivas para a minha cosmovisão. Fernando, você já pegou um dia com muito trânsito? São Paulo? Não peguei, acho que falta pegar um dia com pouco trânsito aqui. Mas teve um dia, cara, que eu tava na Marginal, que eu achei que era o fim do mundo. Passava 5 helicópteros em cima, submarino embaixo, mototáxi pelo lado, motoboy por cima, um inferno. De repente, a Marginal começou a andar. Eu falei, que beleza. Cara, eu fui mudar de faixa, eu não dei seta. Eu vi um motoqueiro buzinando. Eu nunca vi alguém buzinar tanto na minha vida. Ele parou do meu lado e deu uma pesada no espelho. E veio uma raiva tão grande que eu falei, cara, que ódio. E assim, veio algo do além falando, agora é hora de você usar tudo que você estudou. O que é essa raiva? Cadê É uma contrariedade. Gestão emocional. Mas e a minha vontade de esganar? Tá, reconhece essa raiva, entende que se você for esganar, o problema vai ser maior. Muito maior. Você não buzina, você só faz assim, levanta a mão. Fernando, tinha de verdade alguém falando comigo. Eu levantei a mão, abaixei a cabeça, aí parou um motoqueiro do meu lado, um outro que eles andam em bando. Isso. Olhou pra mim e falou, grandão, você vacilou. Eu falei, putz, cara, vacilei. Ele olhou assim e falou, quem não vacila? Quem não vacila? Fernando, fui embora, cara. Cheguei, parei o Batmóvel, lá no Instituto Teológico. Geralmente, antes da aula, nós vamos naquele bom lugar maravilhoso, chama-se cantina. Vai preencher o vazio físico. A pessoa que me atende, ela veio com um sorriso maravilhoso. Falou assim, você não tá bem, sabe o que você precisa? De um cafezinho de mãe. A teologia bíblica do trabalho, que é algo que eu venho me debruçando ao longo dos últimos 3 anos aproximadamente, ela nos ajuda a entender o que é emprego, trabalho e vocação. O emprego, ele é uma necessidade de você entender como pode gerar renda. Tem uma terminologia que eu aprendi com uma professora maravilhosa da GV, a Ana Paula Arbach, que é o profissional slash, que é o profissional barra. Ele tem várias atuações, ele consegue ser um designer, um comunicador, ser um palestrante, um mentor, ser um facilitador. Ele entende como que ele pode, dentro de um modelo mental expandido, quantas horas ele vai trabalhar. Planejar. Não é alguém que sofre por uma estabilidade financeira, mas é alguém que sabe buscar uma estabilidade financeira. O americano tem muito isso, de entender horas, valores, né? O quanto que eu ganho por ano. Isso já me chamou a atenção. Falei, poxa, bacana. É um modelo mental diferente de enxergar fonte de renda. O trabalho, ele busca um desenvolvimento de competências. Poxa, eu falo bem, gosto de acelerar as pessoas, gosto de perspectiva. Fiz uma graduação em neurociência, mas putz, neurobiologia, símbolo anterior, meu Deus do céu. Tá, já entendi. Comportamento não usa muito. Eu preciso de alguma coisa que vai me ajudar a acelerar. E quando der BO, eu chamo meus amigos psicólogos, que eu acredito que um dos grandes pontos evolutivos profissionais é a humildade que antecede a honra.
Uhum. Eu sei o que eu mando bem, mas eu sei também que eu não mando bem. E a hora de pedir ajuda, né? Isso é maturidade. Então, coragem, né? O viés do emprego, fonte de renda. O viés do trabalho, poxa, onde eu posso buscar essa melhoria contínua. E o chamado, a vocação é um progresso para o bem comum. É o propósito? Também é o propósito, é o significado, é aquela coisa que você jura que você nunca mais vai fazer. Nunca mais vou ajudar, nunca mais vou tentar, não vou criar mais podcast coisa nenhuma, porque é só dor de cabeça. Aí aparece uma pessoa, pô, Gabriel, eu tenho uma empresa aqui de sorveteria e meu sonho é gravar um podcast. Você fala, oh meu Deus. Tá, me conta, então. Meu marido trabalhava de garçom, ele acordava às 4, chegava às 2, aí ele vinha comigo, preparava o sorvete numa batedeira simples, eu saía com o carrinho de casa em casa. Falei, e aí? Hoje a gente tem uma empresa que tem 20 famílias e nós começamos com uma batedeira simples. O nosso sonho é gravar um podcast. Você vai falar não? Como é que você fala não? Então, não é romantizar o propósito, mas é uma coisa que o professor Cortella fala. O propósito é aquilo que você escolhe levar adiante. Você vai precisar de uma fonte de renda. Sim. Você deve se qualificar sim. Geralmente não está no propósito, né? A tua fonte de renda, geralmente, né? As pessoas mais suscetíveis a burnout são as pessoas que trabalham com propósito, porque elas não conseguem desligar quando tem um problema. Então, ou seja, geralmente as pessoas, para você trabalhar bem você tem que ter um propósito. Não, você tem que ter um propósito para viver bem. Né? Trabalhe o suficiente e viva bem, e não o contrário. Uma coisa linda que você falou há pouco, inclusive se estivesse gravando às 8 horas antes de estar aqui. A gente já estava. A gente tem conteúdo para um podcast de um ano, né? Essa questão integrativa de buscar a etimologia das palavras, sabe? Tava comentando com você o café que eu tomei do vovô de Harvard lá. Sentei para tomar um café com o vovô de Harvard. Ele traz essa questão que a felicidade ela é cognitiva. É você trazer esses momentos que a vida vale a pena ser vivida, um momento de você falar assim, poxa, se eu enxergar a beleza aqui ó, na realização, se eu enxergar a beleza, eu sofri um assalto em 2000, eu tenho 2 aniversários, 20 de outubro e 8 de janeiro. Tava andando numa praça, o cara saiu de trás, meteu a arma, não sei o quê. Eu falei, caraca, eu consegui usar o que eu estudei, não reagir. Aí a polícia veio, passou adrenalina, eu desmontei. Prejuzão de 20 pau, fiquei de jururu. Aí você começa a observar esse todo. O que é esse bem-estar? O que é essa inteligência emocional, não instagramável, mas de entender os ups and downs, de entender que os desafios nos moldam. Então, se fosse tangibilizar em uma sentença a teologia bíblica do trabalho, ela te ajuda a você enxergar além do ganha-pão. Te ajuda a você olhar para projetos que ninguém bota fé, e você fala, eu vou botar fé. Mas onde são esses projetos? Onde você está hoje? Porque assim, a gente passou isso, né? Você também vem, né? Transita ali por toda a questão de propósito, felicidade e tal. E há 15 anos, quando eu falei que ia trabalhar por felicidade, você é o louco, e o cara vai abraçar, quer enlouquecer, não sei o quê. Falar hoje de espiritualidade dentro dos ambientes, né, corporativos, onde você acredita que isso seja possível, onde você já está fazendo isso? Como é que é um pouco do dia a dia ali? Como é que você convence alguém a falar, puta, é isso que eu quero na minha empresa? Eu acredito que vai ter credibilidade de falar de espiritualidade uma pessoa que é espiritual. Vai ter credibilidade de uma pessoa falar de bem-estar quem já sofreu pela falta de bem-estar. Vai ter credibilidade de falar de engajamento, de processos, pessoas que vivem do que elas falam. Então hoje eu trabalho com mentorias, com treinamentos, com gente de gestão, tem umas siglas bonitas aí, CTO, OKR, PDI, mas o que vai conectar mesmo com as pessoas? Fernando, a única coisa que a gente vende é confiança. Então nesses últimos 5 anos, milhares de processos de mentoria eu fiz pro bono. Mas amigo, muito processo.
Gabriel, não tenho dinheiro. Tá bom, três sessões de mentoria eu consigo te ajudar. Ó, isso aqui é psicologia positiva, isso aqui é uma ciência séria que vai te ajudar a reconhecer o que você tem de melhor, aonde vai dar bom. Enneagrama é aonde vai dar ruim. E aqui tem um remédio que você precisa para melhorar a sua vida. O quê? Vergonha na cara. Instituto Gallup fala que de cada 100 pessoas, 85 tá no caminho errado. Estão altamente engajados. Então não é Gabriel. São coisas, Fernando, que elas são inexplicáveis. De momentos que acontecem no dia a dia, de você encontrar pessoas, elas falam assim, nossa, Gabriel, eu vi um podcast seu com uma pessoa que falava que estava numa grande empresa e aí ela achava que tinha todos os construtos para ser feliz e a hora que ela saiu, ela estava gastando quase o salário em vacina. Meu Deus, aconteceu isso comigo, aconteceu com a minha amiga. Qual é o nome disso? Eu falei, estresse. Já aconteceu com você de entrar num shopping? Você ter cartão black, você já ter viajado várias vezes por fuga. Aliás, essa é uma ótima época do ano, que as pessoas acham que vai resolver. Né? E isso, ela vai resolver 330 dias umas férias coletivas. O retiro vai para... Quando a gente entende a mensagem que a gente carrega, Fernando, os meus 2 valores principais, coragem e perspectiva. Coragem para fazer acontecer, chegar numa empresa. Eu estou hoje como gerente de gestão numa contabilidade. Existe uma preocupação muito grande sobre inteligência artificial. Tá, para 2025, vamos dividir em 3 trimestres. O Google usa um OKR. Vamos trazer aqui? Vamos. Olha, isso aqui é Jobcraft. Olha, isso aqui é psicologia positiva. Eu estava agora numa festa de confraternização e aquela coisa de muita celebração. Eu tenho diminuído bebida alcoólica muito. É uma questão que eu acredito que um outro a gente possa conversar sobre isso, os impactos que isso gera. Sim, sobre saúde, né? Sobre MEV, né? Janeiro Branco a gente vai falar. Tem espaço para isso, né? Uma das diretoras virou e falou assim, essas pessoas não tinham confiança de conversarem como elas estão conversando. O que mudou, né? O que mudou? Putz, meu amigo, meu olho encheu de lágrimas, meu peito veio uma realização, um significado. Porque é importante eu estar numa empresa levando todos esses letramentos, todos esses estudos, mas quando você enxerga um impacto edificante... Que mudou, né? Que fez, né, a diferença, né? Que você proporciona para a pessoa pequenininho, sabe? Seja numa mentoria, num treinamento. Um ajuste fino, né? Eu fechei mais de 10 contratos no Ibirapuera caminhando. Ô Gabriel, oi, tudo bem? Putz, Gabriel, tô vendo que você tá estudando. E aí, você é coach, você é mentor, você tá estudando teologia, você virou pastor. Cara, eu tô desenvolvendo o pensamento científico. Me conta mais. Aí você abre o sorrisão. Ah, claro, já vai. Pronto, vamos trocar. Ah, putz, Gabriel, acabei de ser promovido na empresa, eu não consigo me comunicar. Qual é a etimologia da palavra comunicação? Não sei, tornar comum. Você consegue tornar comum sua mensagem? Ou você é uma pessoa muito perfeccionista e analítica, que você quer colocar todos os seus diplomas numa palestra de 30 minutos? A pessoa racha o bico. Um dos pontos que eu enxergo, Fernando, essa questão do chamado, do progresso para benefício de muitos, é o próprio papo de progresso. Sim. Em mais de 80 episódios, muitas pessoas perguntam, Gabriel, como que foi construir uma estrutura profissional? Porque você não virou flow. Não. Você não tem mas 30... tem uma estrutura profissional que não é isso aqui, né? A gente que eu fui ligar a lâmpada, ela caiu, quebrou, aí o celular, o Charles, né, a estrutura que vocês têm lá, aliás, o gramofone ali, o Alê. Eu comecei na Grito 33 né? em casa. Eu viro para as pessoas e eu falo, qual é o carro que você dirige? Quanto que ele vale? Ele vale tanto. Então, eu já investi em terapia 2 vezes o valor do meu carro. Você tá a carroça é essa, né? A carroça que entra no carro é essa aí, você precisa cuidar. Aí eu virei pra carroça, pessoa, né? e falei, qual foi a última viagem que você fez de férias? Porque eu escolhi pegar minhas 3 últimas viagens e investir num projeto de podcast profissional. Se você estiver olhando escolha, né? só pro meio, você não chega num fim. Se você não tiver, nossa querida professora de neurociência, né? A Carla Tia, se você não tiver um ideal de vida, se você não souber a mensagem que você carrega, você vai ficar procurando como você vai pagar boleto, como você vai criar um pitch de venda. E aí você não flui, as coisas não engajam, sabe? Esse é o meu modelo mental.
Então hoje para mim o podcast, os treinamentos, as mentorias, as conexões, com quem eu posso aprender, com que veio antes. Opa, deixa eu ver o que eles falam, que legal. Pô, tive o privilégio de assistir uma palestra do Martin Seligman. Isso é genial, né? Sabe, eu sou... Fernando, para sintetizar, se você chegasse para um menino que veio de Jaú, com 10 reais na com carteira. 10 reais na carteira, Se perdeu na Praça da Sé. você perdeu na Praça da Sé, falasse para ele que ele ia ter 43 certificações, Olha pra trás, né? que ele ia trabalhar, ia criar mentorias para mais de 3 mil modelos influenciadores, ia criar um projeto de corrida que ia chegar em Chicago, ia conhecer muita gente, ia desfilar 16 carnavais, ia errar e acertar. Eu diria só uma coisa, somente pela fé. A gente precisa valorizar aquilo que a gente acredita. Nós estamos vivendo numa geração que está perdendo esperança. A esperança ela tem uma etimologia que é o quê? Acreditar, esperar. Você acredita vivendo, você espera vivendo, mas você cria expectativa. E essa expectativa ela é o combustível da frustração. Sim, estoicismo, né? Porque o que acontece? Quanto menos expectativa você tem, Menos frustração. menos frustração. Mas o medíocre não se frustra. Isso. Então todos os meus clientes que se frustram, eu falo, parabéns. Você não foi medíocre. Isso. Agora vamos entender Vamos o que você está trabalhar acreditando. onde É onde entra a prudência. você tem O seu discurso e sua prática. você Qual é a e a sua necessidade? capacitação, né? Quando você está buscando em melhoria contínua? Eu gosto muito de um professor que ele trabalha com branding pessoal, Arthur Bender. Ele fala assim, nas empresas de cada 10 pessoas, apenas 3 investem na sua própria melhoria contínua. 7 espera o chefe, a empresa, Isso. investir. Qual é o plano da empresa para mim, né? Eu como RH, cansei de responder. Qual é o seu plano para você? Porque o plano da empresa é ela continuar aqui, e o seu? Né? Assim, o plano de carreira é seu, não é da empresa. A empresa, o máximo que ela vai poder é oferecer ou não uma oportunidade. Mas e se ela oferecer, você está preparado? Você já olhou onde é? Ou seja, né, é o caminho, é o traçar, né? Hoje a gente fala muito, né, do Waze e tal, mas é saber para onde você quer chegar, saber tem combustível no carro, tem, né, eu vou de carro, eu vou de ônibus, é mais fácil, é mais barato, ou seja, todo esse cálculo, né, de fazer isso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, para o jovem, né? O jovem que tem 10 reais, para onde ele vai? Com que ele vai? Qual é a bagagem dele? Existem muitas teorias, existem muitas reflexões, existem muitas maneiras de você enxergar a sua realidade. A gente se espelha em quem está mais perto. Racionais MCs nunca errou sobre isso. Eu gosto muito de uma sabedoria milenar chamada Ikigai. Nossa razão de viver. Lá no LinkedIn fica mais bonito, Reason to Believe, eu sei que você gosta também. Mas eu gosto do Ikigai. E eu postei outro dia no Filistologistas o Ikigai do palhaço, que é o ha-ha-ha. Ou seja, é o sorriso. Uau! Esse é o Ikigai do palhaço. Então, o que eu aprendi na teologia bíblica do trabalho? Toda reclamação tem uma missão. Quando Deus te mostra uma sujeira, Ele vai te dar a pá e a vassoura. Começa a notar o que te incomoda. Eu tinha uma coisa dentro de mim com 10 anos de idade. Eu queria entender o porquê tinha pessoas rabugentas trabalhando. De pequeno. Eu falava, cara, mas essa pessoa não tá feliz me atendendo porque ela tá aí. O que você ama? Mas ama de verdade, sabe? Essa questão de pensar fora da caixa. No meu caso, né, de ter perspectiva. O que as pessoas precisam? No que eu posso me melhorar? Ah, mas eu não tenho recurso. Eu também não tinha. Sim. Mas tem YouTube, tem podcast, tem recurso. Um dos recursos é o financeiro, né? Ah, não tem recurso. Quantos você tem e quantos você não tem, né? E o recurso financeiro é um dos que às vezes dá para derivar, às vezes não dá. O mínimo, né, que você precisa ter, né, de Maslow ali, não tem jeito. Sim. Mas dali para cima, ele talvez não faça tanta diferença, né? E tomar cuidado com gratificações imediatas, tomar cuidado com as amizades. Eu venho de um contexto onde
eu vi muitos amigos morrendo. Uhum. Sabe, o que é notícia de jornal aconteceu do meu lado. A gente falou sobre ser da ZL, né? Nós fomos da ZL, né? Tenho meus primos que moram ainda na Coab 2, amigos que são de lugares que existem muita desigualdade. A periferia é muito diferente da bolha, né? É muito diferente. E então, em qualquer lugar, fala ZL brincando que nós somos de lá, mas a sim. Zona Sul, a Zona Oeste, a Zona Esses dias eu fui num evento sobre o Elbo, no JK, as pessoas estavam falando sobre igualdade. Eu falei, querida, o dia que você entender o que é você pegar Terminal Tiradentes até Parque Dom Pedro, Parque Dom Pedro até Paulista, Paulista metrô, cara, 3 horas pra ir, 3 pra voltar. Aí fala, o tempo é igual pra todo mundo, né? 24 horas, né? Só que você demora 15 minutos de carro pra chegar e eu demoro 3 horas, então o tempo não é igual pra todo mundo. Nós estamos vivendo uma era de muito discurso, sabe? É buscar esse alinhamento do discurso com a prática. Eu gosto muito de um haikai que eu cortei lá atrás, que é um divisor de águas para minha vida. Se você não fizer por você, quem o fará? Alguém vai fazer, né? Por ele. Ou você vai fazer por ele, né? Se você não fizer por você, se você não tiver um plano de vida, se você não parar para se perguntar o que realmente eu quero para minha vida, se você não fizer por você, quem o fará? Se você fizer só por você, que vantagem tem isso? Mas se não agora, quando? E cuidado para você não fazer pelo outro, né? Que é aquela que o bobo fala, né? Que tá vendo aquele carro ali? Que eu tô chegando, o chefe fala, tá vendo aquele carro ali? Então, se você trabalhar muito, duro, todo dia, né? Trabalhar enquanto os outros dormem, o ano que vem eu troco aquele carro por um novinho. Né? Ou seja, cuidado para não estar vivendo o sonho dos outros, né? Você conhece a Ana Cláudia Quintana Arantes? Sim. Ela tem um livro que me chacoalhou muito. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Tem um estudo de uma enfermeira que ela fez durante 8 anos com mais de 1000 pacientes. Que é a pergunta, né? Antes de partir. Antes de partir. A pergunta que as pessoas mais traziam, eu não fiz por mim. É isso. Sabe, às vezes, hoje, qual é o seu chão firme? Eu admiro muito o Joel J. É um outro contexto que ele tem. Eu admiro muitos grandes players que trabalham com grandes empresas. Você está sendo fiel um pouco, você vai chegar no muito. Gradativamente. E a preocupação de viver um dia de cada vez, né? Também de não ficar projetando o impossível, né? Um dia eu fui num podcast e falei, pô, eu gostei desse negócio. E não é para aparecer, é para bater papo, né? Para ter um papo fair. Papo fair. Cara, quero muito te agradecer. Que honra. Passa muito rápido. Mas nós vamos falar Janeiro Branco. Gabriel Ferraz volta aí. E seu tchau final é pra quem? Pro quê? Uma vez, uma colega de trabalho, ela falou que os dias ruins tornam os bons melhores ainda. Eu acredito que o nosso grande desafio é saber temperar dias bons com dias ruins. Desejo um 2025 ótimo para você, espectador e espectador. O podcast é um grande testamento de ideias. Podcast. Sinto honrado de estar aqui. E vamos juntos com muita fé e intencionalidade. É isso aí, um progresso fair. Progresso fair. É isso que a gente deseja, né? Com certeza. Beleza. Gabriel. Por junto, meu amigo. Valeu. Que honra. Valeu.